Pastor César, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui. Agradeço a presença do nosso amigo Pirula, doutor Pirula, né? Que tenhamos aqui um bate-papo interessante, construtivo, para que possamos apresentar as evidências para a existência de Deus, ou para a sua inexistência. Né? Bom, exatamente. Vamos lá, um vai torcer para um lado, outro para o outro, e vão defender cada um sua cosmovisão. Meninos, eu quero uma luta limpa. Eu sempre quis falar isso, tô brincando. Mas sem dedo no olho. Sem dedo no olho, sem golpe baixo e tal. Quando era menino, dizia assim: sem dedo no olho e sem xingamento de mãe. Era as duas coisas proibidas: dedo no olho e xingamento de mãe. Era uma questão de honra. Então, mas, brincadeira da parte, conforme o nosso sorteio que nunca acontece, vou começar aqui com o Pirula. Pirula, você defende a não existência de Deus. Eu creio que Deus não existe. Quais são os fundamentos básicos para você defender a ideia da não existência de Deus? Vamos lá. Então, na verdade é o seguinte, eu costumo separar, aí o professor Tasso, que tem aí a sua formação também em filosofia, né? Eu tenho uma linha filosófica em que eu separo o saber do não saber, do acreditar do não acreditar. Eu sei que mesmo o saber, ele é algum tipo de crença, no sentido de confiança, mas eu acho que você tem ali algum embasamento ou maior para você conseguir dizer que sabe ou não, né? Por exemplo, eu sei que esta xícara é branca, né? Você pode discutir o que é o branco, o que é o saber, tal, não sei o quê, mas a gente pode dizer com quase toda certeza aqui, de 99,999% que essa xícara é branca, né? Agora, então eu não acredito que esta xícara é branca. Eu sei que esta xícara é branca. Então eu costumo separar uma coisa assim, como se fosse... Eu não acredito, eu sei. Isso, eu tô vendo. Como se fosse uma tabela, né, um gráfico assim, né, em que você tem na linha vertical aqui o saber e o não saber, né, o saber para cima, não saber para baixo, e o acreditar para um lado e para o outro, né, eu acredito e eu não acredito. Então eu costumo separar dessa maneira, né. Então o saber e o não saber, né, eu coloco como gnose e agnose. Né? Que seria esse o termo, né, original da palavra, né? O saber ou não, né? Você tem a gnose e você tem a agnose, se você não sabe. E o acreditar ou não acreditar, que aí eu colocaria teísmo e ateísmo, né? No caso, quando você coloca Deus como sendo o que você está acreditando ou não. O positivo é o teísmo, o negativo seria o ateísmo. Exatamente, isso, né? Então, eu me coloco... Como eu não acredito em nenhuma das formas de divindades que me foram apresentadas como ideias, entendeu? Eu acredito que o mundo pode ser explicado, né? Sei lá, eu não vejo a necessidade de apelar para o sobrenatural ou para o transcendente para explicar a realidade como ela existe. E agora, eu sei se Deus existe ou não? Aí é que entra aquela questão. Eu não sei. É uma questão que não dá para ser respondida por questões normais, né? Porque estamos falando da imaterialidade e a ciência trabalha com o que é material, trabalha com o que é real, o que está calcado na realidade. Dentro da minha interpretação, eu vejo que temos como fazer sempre explicações no mundo material e essas, assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista, são as preferenciais, né? Eu prefiro, por quê? Porque o que é material é mais fácil de saber. Então eu prefiro saber, né? Eu evito acreditar, eu prefiro saber. Então, o que der para saber, eu acho mais confiável e eu acho que vai estar dentro do mais provável, do mais plausível. Não quer dizer que eu não possa acreditar, mas numa lista de prioridades, eu vou dar prioritário para o que eu sei. E aquilo que eu não sei, eu simplesmente lido com essa dúvida e falo, eu não sei. Um monte de coisas eu não sei. Na verdade, 99,99% das coisas eu não sei. Então, isso eu lido bem com isso. Porque se eu for ficar encanado com as coisas que eu não sei, eu vou ficar maluco. Algumas coisas eu tenho interesse e vou atrás. Então, dentro desse entendimento, como eu não acredito nas formas de divindade que me foram apresentadas, então eu sou um ateu. Agora, eu sei ou não sei se existe o transcendente, não importa como se interpreta, como se dá, que poderes ou que características se dá para essa divindade. Okay. Se eu acredito, assim, eu não acredito, porém, se existe ou não, aí é uma outra discussão. Se você vai me falar como que eu prefiro interpretar o mundo, eu prefiro interpretar como se não existisse. Primeiro, porque eu acho que as explicações materiais devem ser preferenciais. E segundo, porque eu estou satisfeito com elas. Então, como eu estou satisfeito com elas, também não tenho por que ficar pensando em acrescentar outras camadas de conhecimento ou de, sei lá, colocar alguma explicação extra para tentar colocar. Eu estou satisfeito com as explicações materiais.
Tassos, diante dessa fala do Pirula, como que você, como um cristão, como alguém que crê na existência de Deus, responde? Há uma distinção clara entre saber e crer. Eu concordo neste ponto. Inclusive, uma das ideias que mais perpetuaram-se pela filosofia foi a que foi desenvolvida por Platão no Teeteto, que ele dizia que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. A crença faz parte do conhecimento, mas não o substitui. É preciso que haja uma justificação e haja verdade. Interessante que essa ideia se mantém no curso do tempo e na história intelectual humana, ela é apenas afetada por um pequeno artigo que é publicado por Edmund Gettier nos anos 60, que o artigo se chama, né? É a crença verdadeira justificada? Que ele dá alguns contra-exemplos, que é outro assunto, mas é muito interessante do ponto de vista intelectual. Então eu mantenho essa distinção entre conhecer e saber. Mas o que eu trago à mesa é que a fé cristã é a fé que traz evidências, ela traz a verdade e traz a justificação. Ela não se nega desse seu critério. O seu critério é abraçado pela fé cristã. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar a razão da esperança que há em nós. Então, a fé cristã não é uma fé que não tem base na razão. É possível crer sem base na razão? Mas essa crença não é a de base cristã. O fundamento da crença cristã é buscar a evidência e, portanto, se transformar em um conhecimento. Interessante que o próprio Jesus de Nazaré, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 37, ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento, a sua capacidade intelectual. Então, a proposta do cristianismo, diferentemente de outras visões de mundo, né, religiosas, não é uma crença que não pensa. Então, Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado na cosmovisão cristã, diz o seguinte: nós temos que pensar a nossa fé. O entendimento, a capacidade intelectual faz parte da experiência cristã. Aí você coloca depois que você diz que o mundo é explicável. De fato, o mundo é explicável, mas isso não quer dizer que Deus não existe. Faz parte também da cosmovisão cristã. A inteligibilidade do mundo é uma consequência da assunção da existência de Deus. A existência de Deus pressupõe que o mundo seja inteligível, porque organizou o mundo inteligentemente. Há essa pressuposição pelo fato de que Deus existe. Em outras palavras, o fato do professor dizer que a ciência explica o mundo, isso não é uma oposição à existência de Deus, muito pelo contrário, é uma decorrência do fato de Deus existir. Porque Deus existe é que o mundo é inteligível. A ciência só existe diante da pressuposição de inteligibilidade no mundo. E como você quer entender o mundo pela inteligência se você não pressupuser que o mundo é organizado inteligentemente? E, por fim, dizer que a ciência é, portanto, uma expressão dessa perspectiva de que Deus existe. Tanto é assim que a ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Então, o cristianismo é o pano de fundo onde a ciência se dá. As universidades, por exemplo, as maiores e melhores universidades do mundo que tentam explicar o mundo, nascem como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas nascidas como escolas de discípulos cristãos. Inclusive, o lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Então, para resumir, eu mantenho a posição, concordo, de que conhecimento é uma coisa, crença é outra, mas eu esclareço que na base bíblica, escritural do cristianismo, a nossa experiência de fé, ela exige evidência e justificação e, portanto, ela cumpre os requisitos que é colocado na história intelectual humana, que nasce no livro de Teeteto, escrito por Platão e dura durante toda a história intelectual, de que o conhecimento é uma crença, não apenas ela, mas é uma crença verdadeira e justificada. Ok, Pirula. Aí nesse ponto aí eu vou... Não, interessante. Na verdade, assim... É bem claro, né, que o cristianismo tem, sim, né, bom, ele começa com o fato de que de que aconteceu um evento extraordinário, né, no caso a ressurreição de um ser humano, e aí, né, Paulo de Tarso que vai passar para as outras pessoas lá dizendo que, assim, aconteceu. As pessoas precisavam acreditar, né, na materialidade da ressurreição para que a coisa pudesse ir para frente. Então, de fato, você tem aí uma preocupação do cristianismo em grande parte. Podemos colocar algumas etapas da história em que isso não foi muito verdade, mas em parte a gente pode dizer aí que o cristianismo possui uma necessidade. Esse lance das universidades aí é bem verdade.
Mas, assim, eu tenho uma certa dificuldade de achar que você falou que o cristianismo ele é baseado na razão, ao contrário de outras formas de fé religiosa. Eu não sei se isso é bem verdade, né? O judaísmo possui uma preocupação também com uma base, o Islã também possui uma preocupação com uma base. As religiões orientais vai me faltar um pouco conhecimento para saber se tem essa questão da base no que diz respeito à questão da fé, né? Porque, afinal de contas, o que faz com que a pessoa se convença de uma determinada religião, você tem duas maneiras. A tradição, ou seja, a pessoa nunca refletiu muito sobre aquilo e aquilo é porque ela aprendeu que foi assim e pronto. E você tem na base sei lá, da experimentação. A pessoa experimentou uma experiência transcendental, ela experimentou uma revelação, experimentou essas coisas e, portanto, aquilo ali é verdadeiro. Então, as pessoas, elas, né, essa fatia das pessoas acredita porque teve uma experiência e crê que aquilo lá foi verdadeiro. Então, eu acho que isso se aplica também para as outras formas de fé, não necessariamente só para o cristianismo, né? Então, nesse ponto, né, bom, isso também é irrelevante para a existência ou não de Deus. Aí a gente vai estar discutindo sobre o cristianismo em si, eu acho que não é o ponto aqui desse debate se o cristianismo é verdade ou não. Mas, né, a gente está falando de Deus e aí Deus pode ser verdade e, sei lá, os judeus estão certos, né? Então, tipo X, né? Não precisa necessariamente ser o cristianismo. Mas eu teria um certo questionamento, inclusive porque Platão é anterior ao nascimento de Jesus, então a gente está colocando aí uma questão filosófica, né? Platão também acreditava numa divindade, mas aí isso era outro tipo. Com relação ao mundo pressupor uma inteligibilidade, eu não concordo muito com isso, não. Eu acredito, obviamente, na inteligibilidade do mundo, porque senão não seria um cientista, né? Então você precisa ter esse tipo de conhecimento. Mas eu acredito que, dentro de uma tentativa de explicação do mundo, o postulado Deus, ele é a posteriori e não a priori. Se você for pela história, obviamente, como a religião veio antes, né, você obviamente vai entender que as pessoas que começaram os experimentos científicos na história, não sei que acreditavam em Deus, porque é prévio, né? Agora, se você for descontar a parte histórica, for colocar só a parte de investigação do mundo, a hipótese de Deus, e ela pode ser colocada como uma hipótese científica, né, de alguma forma, se você for colocar, né, a possibilidade de você ter o transcendente, né, ela... Pela impossibilidade de teste e de avaliação dela do ponto de vista material, você não tem como colocar Deus num tubo de ensaio, você não tem como fazer esse tipo de coisa, até porque Deus pode tudo, então ele é meio apelão, então você consegue fazer ele... Você não pode ter uma amostra. E ele pode fazer qualquer coisa, né? Então qualquer coisa que você encontrar, você pode dizer que foi porque Deus quis ou não quis, ou enfim, porque você não entende a grandiosidade ou alguma coisa assim, então não tem como, né? Ele assim... Mas nós temos um texto, né? Uma criatura que pode tudo, que sabe tudo. Aliás, nem é uma criatura, né? Ele criou as coisas, então seria um ser, né? Que pode tudo, que faz tudo, que vê tudo, que faz que tem todos os poderes do mundo. Aí você não tem como você limitar ele, né, a um tubo científico, a um experimento científico, ou mesmo a uma filosofia científica. Então, eu discordo que o mundo pressuponha o que a existência de Deus seja pressuposto. Na verdade, ela é um postulado a posteriori, quando você não possui sabe, você teria que ter alguma coisa que indicasse, né, a existência de uma divindade depois de você fazer uma observação do mundo e não antes, entendeu? Você não teria... não sei se consegui ser claro nesse aspecto, entendeu? Mas, tipo, se você vai avaliar o mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é se dispor, né? Ou seja, abrir mão daquilo que você sabe previamente, porque você vai fazer uma avaliação daquilo que você está querendo ver. Então, a partir daquele ponto, você vai buscar as fontes, você vai buscar as coisas, porque você pode estar errado nas suas avaliações pressupostas, entendeu? Óbvio que ninguém é neutro, então você começa a avaliar as coisas a partir daquilo que você crê, das suas experiências de vida e tudo mais. Mas, quando você vai começar a fazer um estudo, por exemplo, de uma determinada área, o ideal é que você você deixe no armário, na entrada ali, né, as suas crenças, as suas formas de pensar, não sei o quê, porque você tem que se basear nos fatos para poder avaliar. Então é por isso que eu digo que quando você vai colocar de um ponto de vista científico, que é o que eu uso como basilar para minha vida, né, que a hipótese de Deus ela é a posteriori e não a priori. Porque você precisa primeiro tentar descrever o mundo para depois você fazer a pergunta. Será que é mais simples explicar esse mundo através de forças naturais? E aí, se há o transcendente ou não, é uma outra questão.
ou se você precisa digamos assim, do transcendente, aí você pode colocar uma divindade, o que quer que seja, né, para a explicação, uma explicação prévia, entendeu? Então, por isso que eu acredito que não há necessariamente esse pressuposto, né, e até do ponto de vista de fazer ciência, ele nem deveria ser adotado de alguma forma, digamos assim. Eu acho bastante interessante porque você, de maneira importante, citou a base racional da fé, que é a ressurreição física de Jesus Cristo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, que o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, de um túmulo público, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, a base de fé do cristianismo é um fato não apenas que se diz verdadeiro, mas verificável. Algo pode ser verdadeiro e não ser verificável. A própria ciência traz várias assunções que são verdadeiras e não são verificáveis. Não é? Nós sabemos isso, podemos falar sobre isso. Tem várias assunções, como, por exemplo, a do mundo externo, de que tudo não faz parte apenas das minhas concatenações mentais. Isso é uma assunção que não é verificável. Por exemplo, a da indução. David Hume, no livro Inquiring Concerning Human Understanding, uma inquirição concernente ao entendimento humano, diz que o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. Então, a assunção de que as leis hoje funcionarão amanhã é algo que não é verificável. A ciência não diz isso. A assunção, por exemplo, que as leis da física aqui funcionarão em outro lugar é algo que não é verificável. É uma assunção, há várias assunções. E eu não vou nem debater que as coisas têm que passar pelo critério científico, porque a afirmação só há verdade na científica não é ela mesma científica. Se você disser que só há verdade na ciência, você está fazendo menção a uma área que não é da ciência. Então, ela mesma não se garante a próprio critério que ele propõe. Então, só para falar, isso é uma coisa importante. Então, é interessante dizer que, quando você diz que a 1 Coríntios 15, 14 é a base de fé do cristianismo, é um fato verificável, está se mostrando claramente que o que Jesus de Nazaré propõe é que a fé nele seja uma fé que não seja a priorística. É uma fé que você investiga as evidências. A ressurreição pública de um homem é algo investigável pela história. Inclusive, existem grandes intelectuais, a exemplo de Gary Habermas, não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Gary Habermas, um historiador que mais da metade da produção acadêmica dele é sobre as provas históricas da ressurreição de Cristo. Então, são critérios muito importantes que são estabelecidos para demonstrar que a fé cristã é uma fé que pensa. Por fim, você coloca de maneira relevante a questão do judaísmo e do Islã. As outras religiões nem texto assim mais relevante tem do ponto de vista da tradição, mas judaísmo e islamismo são religiões que têm um texto. O judaísmo, creio que você sabe, é o Antigo Testamento. O livro sagrado do judeu é a Tanakh, que é o Antigo Testamento, certo? Então, e agora, o judaísmo e o islamismo, eles são muito mais de uma ortopraxia do que propriamente de uma ortodoxia. O cristianismo é a única visão de mundo essencialmente ortodoxa do ponto de vista religioso. Porque aqui, todo dia tem debate. Esse texto é assim, esse texto não é, esse texto é daquilo outro. O original diz esse sentido. Olha, César é pós-tribulacionista, teve um debate com um rapaz que era pré-tribulacionista. É um debate eterno em busca do quê? Da doxa reta, ortodoxia. No judaísmo e no Islã, o debate em busca da prática correta, de acordo com o comando do texto. Então, o cristianismo é uma expressão de pensamento, de investigação. Não só o fato, como eu falei, que você, de maneira honesta, aceitou, né, que tem essas universidades foram originadas pelo cristianismo, mas também, se formos levar para o ponto do dia a dia, as crianças aprendiam a ler, os jovens aprendiam a ler nas escolas bíblicas dominicais. E vai ter que voltar a fazer isso, viu? Porque a escola hoje, nós inventamos, professor Pirula, a impressionante instituição da escola que não ensina mais ninguém a ler. Então vai ter que voltar às escolas bíblicas dominicais. Para alfabetizar as pessoas. Para alfabetizar as pessoas. Então, é um sistema por si só de pensamento. E não apenas os cientistas de antigamente criam em Deus. Hoje, o mesmo fenômeno acontece, não é verdade? Há vários cientistas de envergadura, de ponta, que creem em Deus, modernos. Penzias, Wilson, ganhadores do Prêmio Nobel. Isso nem falar antigamente, né? Como Newton e tantos mais. Antigamente era a maioria. Mas hoje também, a maioria crê em Deus, porque o exercício da ciência, repito, ele não anula Deus. Se a estratégia for demonstrar que a racionalidade da ciência exclui Deus, eu vou dizer o contrário.
é exatamente a racionalidade da ciência que decorre da existência de Deus, porque o cientista, ele entende, ele pressupõe que existem padrões lógicos no funcionamento do mundo. Isso, para você pressupuser isso por acaso, é um salto intelectual muito relevante. É necessário você entender que há uma organização que você descobre. Você não impõe ao mundo que se comporta da forma intelectual que você descreve, mas você descobre um funcionamento que já é inteligível. E isso pressupõe uma organização inteligente e, portanto, uma mente inteligente que organizou o mundo inteligentemente. A inteligibilidade do mundo, que é o material... O que você chama de inteligibilidade? É você olhar para o universo e ter a percepção de que é possível você encontrar leis que não apenas descrevem o funcionamento do universo, mas que preveem o futuro desse funcionamento. Então, há o pressuposto de que há um movimento inteligente do mundo. O cientista faz o quê? Buscar esta inteligência. E isso só é possível, é mais razoável, numa cosmovisão em que o mundo foi organizado inteligentemente e, portanto, é fruto de uma mente inteligente. Que é Deus. E que nós podemos chegar, se nós quisermos ir a esse detalhe neste ou no nosso bate-papo de amanhã, inclusive pelas leis da ciência, por exemplo, o Big Bang, por exemplo, é uma rendição da ciência à teologia. Então há evidências na ciência que apontam para uma visão de mundo em que Deus existe como mais plausível do que uma visão de mundo em que Deus não existe. Pirula. Vamos lá. Tá. Vou começar por aqui. Estou anotando tudo que você está falando aqui para não esquecer depois aqui, porque a cabeça está... Se precisar mais de papel... A pandemia não ajudou ninguém, né? Então a minha cabeça não ficou boa depois. Uma coisa que você falou é esse negócio de que... Desculpa, tomou a vacina? Também. Tá certo. Também. Tá bom. Mas a minha confusão foi anterior. Foi anterior. Você falou assim que não há, né? Ou seja, é um pensamento limitante, né? Dizer que só há verdade na ciência, alguma coisa assim, né? Que a ciência, isso daí seria, como se fala, algo que a ciência mesmo não pode verificar. Isso. Mas aí vai do meu ponto de vista, né? Eu não digo que só há verdade na ciência, né? O problema é o que é a verdade, de fato, né? Obviamente que a verdade existe. Eu tenho que partir desse pressuposto, não você fica maluco, né? Todo mundo tem que partir de algum pressuposto. Eu sei de pessoas que partem de um pressuposto de que a verdade não existe, né? Se a verdade é alcançável, aí são outros 500, mas tem que partir do pressuposto que a verdade existe, porque senão não seja cientista. Né? Senão não tem para que você fazer ciência. Dois segundos, né? E esses que dizem que a verdade não existe querem que o que eles estão dizendo seja verdadeiro. Exatamente. Não, de alguma maneira, realmente, né, tem aí uma coisa, é porque não tem como ser de outro jeito. Agora, enfim, dizer que só há verdade na ciência, aí parte do pressuposto do que é verdade. A ciência busca a verdade? Aí eu concordo. A ciência busca a verdade, ela busca a verdade, porque senão você não faz, não tem o que fazer. Agora, toda a verdade está naquilo que a ciência descobriu? Não, necessariamente. Até porque novas evidências mudam as interpretações, né? A gente vai descobrindo novas evidências a partir do momento que a gente acha elas, a partir do momento que a gente tem tecnologias novas que permitem a gente de enxergar coisas que antes a gente não enxergava, a partir do momento que você descobre novos métodos, né? A gente é bastante engenhoso, né? Os cientistas conseguem achar coisas novas para poder ajudar a verificar a realidade. Então, eu não afirmo que só há verdade na ciência, mas eu digo que a ciência é o método mais confiável de ir atrás da verdade. E eu acredito também que você vai concordar comigo, né, de alguma forma. Tá. E aí eu volto, então, naquele ponto que eu tinha discutido na primeira fala aqui, né? Que a presença das leis pressupõe a existência de Deus como a explicação mais parcimoniosa, né? É isso que eu discordo. Eu acho que a explicação mais parcimoniosa é sempre a explicação material. Isso quer dizer que isso explica tudo? Não. Até porque se explica tudo para a ciência, vai todo mundo tomar uma cerveja, acabou, né? Não tem mais o que fazer da vida, porque já explicou tudo. Todo mundo já sabe tudo. Já sabe tudo, acabou, entendeu? Não é assim que a coisa funciona na ciência, principalmente. Então, dentro daquilo que eu prefiro e da maneira como eu entendo, né? Como eu disse, aquilo que eu não sei explicar e pronto, entendeu? Mas eu não pressuponho a existência do Deus, porque Deus é mais complexo, né? E, portanto, é menos parcimonioso do que
uma explicação mais simples, que seria uma explicação calcada na realidade. E a gente tinha várias e várias explicações que a gente não sabia dar no passado e que hoje a gente consegue explicar de uma maneira material, que antes você atribuía a uma ação divina direta, né? Obviamente que vocês que acreditam em Deus vão dizer que ainda há uma ação divina naquilo ali, mas hoje a gente sabe explicar como aquilo funciona e não que seja necessariamente um milagre. Então, quando você vai observar isso daí, eu não tenho por que achar que no futuro a gente não vai achar explicações para aquilo que a gente não explica hoje, dentro, né, do mundo material. Tá? Então, eu não acredito, por exemplo, que haja... Né, eu não acredito, olha, eu acreditando, né, mas que a existência de leis no universo pressupõe necessariamente a existência de algo por trás que tenha criado essas leis. Entende? É uma possibilidade, mas essa é uma possibilidade que eu coloco no fim da fila, porque ela é muito mais complexa, porque ela pressupõe a existência de um ser muito mais complexo do que a própria realidade. Mas é uma possibilidade. Pode ser que nunca consigamos responder do ponto de vista científico, pode ser. Ou pode ser que tenhamos uma engenhosidade. Nessa sua posição, você não é mais a radiação de fundo... Você não é mais agnóstico do que ateu, então? Os dois. Porque uma coisa tem a ver com saber e não saber, outra tem a ver com crer e não crer. E que você defende mais o não saber, né? Eu não sei, mas eu não creio. Então, tipo, eu sou ateu, mas eu também sou agnóstico porque eu não sei. E, na verdade, a maior parte das pessoas do mundo é agnóstica. Elas só não sabem. Elas são agnósticas... Você como ateus, mas são agnósticas. Elas são agnósticas sobre serem agnósticas. Isso você pode colocar até para as pessoas religiosas. Como eu falei, a galera que eu não sei agora, não tenho estatística do IBGE para tirar agora da cabeça sobre isso, né? Da quantidade de pessoas que creem por tradição e das pessoas que creem por revelação. As pessoas que creem por tradição, muitas vezes, elas são agnósticas, elas não sabem. Você vai perguntar para elas por que elas creem, elas não sabem dizer. E elas não são cristãs, né? Você vai perguntar por que essas pessoas... E eu poderia dizer que seria talvez a maioria da população. Se você vai perguntar para essas pessoas por que é que... assim, se ela sabe dizer se Deus existe ou não, é provável que essa pessoa chegue e comece, sabe, meme da Nazaré, tá ligado? Ela vai chegar e falar assim, olha, eu não sei se ela sabe, se acredita ou não. Mas a pessoa acredita, logo ela tá no ponto da barrinha que acredita, mas ela também não sabe. Você vai perguntar, ela também não sabe, entendeu? Então, a maior parte das pessoas está na metade agnóstica da tabela. Só que a maioria crê. A maioria crê. Eu não creio. Beleza. Entendeu? Então, é nesse ponto que eu coloco, entendeu? Agora... Aí, o Tasso falou mais uma série de outras coisas aqui, posso só fazer uma observação quanto a isso? Tasso, assim, eu comecei esse bloco com ele, e aí eu vou terminar com você, e aí eu vou pro intervalo, no próximo bloco ele volta. Mas me dê 10 segundos só para dizer uma coisa. Eu não estou em nenhum momento dizendo que a existência de Deus é baseada naquilo que não sabemos. A minha proposta aqui é que a hipótese de Deus é plausível com base no que sabemos. Então a gente pode debater também com base nisso, talvez seja mais construtivo até. Não, plausível, assim, possível é. Eu só não concordo que ela seja a mais plausível. Eu coloco ela no fim da fila, isso, entendeu? Essa aqui é a questão. Ótimo, só para fazer essa observação. Quer fechar o bloco? Não, só para dizer... eu comecei com ele, eu fecho com você. Posso. Quer que eu faça? O que eu quero dizer é o seguinte, deixar bastante claro que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, tem um texto que o revela, que são as Escrituras. E neste texto está claro que a fé em Deus é uma fé com base na razão. Então, experiências pessoais diversas de alguém que é, por exemplo, se diz cristão com base unicamente na tradição e não na verdade, não é uma experiência cristã de acordo com as Escrituras. O próprio termo aletheia, que sua formação filosófica ele diz que é um termo central para a civilização grega. Jesus de Nazaré, no capítulo 14, no verso 6, que a Bíblia tem 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na biografia escrita por João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus, na tradição grega, diz, eu sou a verdade. João 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E verdade aí é aletheia. O termo logos, que é o fundamento, a essência de ser, a razão de ser todas as coisas, que é discutida pela civilização grega, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e lá em João 1,14 diz que esse Logos toma a carne e habita entre nós, tabernacula entre nós, é Jesus. Então veja que a tradição, do ponto de vista escritural, é
totalmente com base na razão. O Logos, a Aletheia, são Cristo para o cristianismo. Então, alguém que é cristão por uma tradição, nós não vamos falar da experiência pessoal dessa pessoa, que eu não sei nem quem é. A gente tem que falar que a base de fé do cristianismo é a base das escrituras, a base bíblica, e ela claramente busca as evidências. Inclusive, professor Pirula, olha só que interessante, isso aí é interessantíssimo, me permite o superlativo. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pelas escrituras, diz assim, pelas coisas criadas, nós temos acesso a vários elementos de Deus. Então, Deus se revela para nós cristãos também pela natureza. Fazer ciência para nós é investigar Deus. Do ponto de vista das escrituras, o fazer ciência é investigar a revelação geral de Deus. É por isso que tem teologia natural, a revelação especial que é a Bíblia, a revelação geral que é a natureza. Não por acaso os maiores e melhores cientistas de todos os tempos eram teístas e em sua maioria cristãos. Isso é um fato. Isso é um fato. As universidades nasceram como escolas cristãs. Isso é um fato. A ciência moderna só apareceu onde? Em país de matriz cristã. É um fato. Não há incompatibilidade. O fato da ciência explicar o mundo é um pressuposto das próprias escrituras. Então, só para deixar claro que nós não estamos aqui fazendo menção ao que nós não explicamos, mas é com base no que sabemos, com base no que explicamos, com base no que descobrimos, que nós podemos construir um raciocínio muito relevante para dizer que a hipótese mais plausível é a da existência de Deus. Bom, acho que no próximo bloco dá pra gente afunilar um pouco mais e apertar um pouco mais essa questão aí. Beleza, eu quero responder esses argumentos aí. A bola vai estar no seu campo já.